Ela começou a trancar o celular mais ou menos na mesma época em que parou de terminar seu chá. Não foi de repente, só mudanças silenciosas que chegaram uma a uma. Jantares esfriavam no fogão enquanto ela dizia estar terminando uma apresentação. A viagem de fim de semana para San Diego era para o casamento de uma amiga, mas quando perguntei qual amiga, ela sorriu, disse você não conhece e mudou de assunto. Eu não discuti, apenas assenti. E memorizei. Meu nome é Daniel. Tenho 45 anos. Trabalho na Crestvell Systems há 13 anos. Na minha área, você aprende a identificar atritos cedo. Pequenas resistências nos mecanismos. Alguém que responde mais devagar do que o normal, que para de te incluir nas conversas. Você não resolve isso com pressão. Você observa. Mapeia os padrões. Deixa que a pessoa se leve sozinha até a decisão. Evelyn e eu tínhamos um sistema. Não era glamuroso, mas funcionava. Ela trabalhava remotamente com estratégia de marca. Eu liderava operações na Crestvell. Dividíamos as compras, revezávamos a roupa e mantínhamos aquela paz eficiente que alguns casais evoluem, ou não. Durante boa parte do nosso casamento, parecia sólido. Mas ultimamente, o ritmo estava estranho. O laptop dela a seguia de cômodo em cômodo. As janelas do navegador se fechavam assim que eu passava. Ela parou de me contar no que estava trabalhando, e eu parei de perguntar. Não por medo. Só disciplina. Numa quinta-feira, cheguei mais cedo em casa. Não avisei. As luzes estavam acesas, o carro dela na garagem, mas a sala estava vazia. Encontrei-a no escritório, de fones, assentindo para uma chamada no Zoom. Quando me viu, endireitou o corpo por um segundo. Sorriu, fechou o laptop e disse que era só uma checagem com o fornecedor. Sem explicações. Sem detalhes. Jantamos separados aquela noite. Mais tarde, pensei em perguntar o que estava acontecendo. Mas parecia cedo demais. Há um tipo de poder em esperar. As pessoas contam mais quando você deixa espaço. Então, observei. No domingo de manhã, ela comentou que precisaria viajar no próximo fim de semana para um chá de panela de uma amiga da faculdade. Assenti. Ela não mostrou fotos, nem disse nomes. Quando voltou, percebi que a mala que levou não era a que usava para viagens rápidas. Era a mesma que usou quando se mudou para cá, espaçosa, estruturada, séria. Naquela noite, enquanto revisava um relatório trimestral de um dos nossos gerentes, abri nosso drive compartilhado. O nome da Evelyn ainda estava na pasta que usamos para documentos fiscais e legais da casa. Não costumo mexer ali, mas algo me fez abrir. Lá dentro, o currículo dela estava salvo em PDF. O nome do arquivo terminava com o final _V3. Tinha sido modificado na semana anterior. Fechei o laptop, recostei na cadeira e respirei fundo pelo nariz. Sem raiva. Nem surpresa. Apenas confirmação. Ela conseguiu o emprego. Não me contou de imediato. Esperou quase 2 semanas, como se estivesse tentando decidir qual versão da história me serviria melhor. Quando finalmente falou, foi num sábado qualquer, com um café na mão e aquele tom de falsa leveza que ela usava quando queria controlar uma narrativa. Recebi uma proposta irrecusável, ela disse. Uma agência em Chicago. É uma chance única. Balancei a cabeça, com um leve sorriso. Parabéns. Você vai aceitar? Ela me olhou surpresa, como se esperasse outra reação. Talvez um protesto. Talvez uma briga. Mas não sou esse tipo de homem. Nunca fui. Pensei que poderíamos conversar sobre isso, ela respondeu. Ver como isso poderia funcionar para nós dois. Claro, falei. Como você imagina que funcione? Ela hesitou. Não tinha um plano. Só a vaga esperança de que eu me adaptaria. Mas naquele momento, o que me interessava não era a resposta dela. Era o espaço que ela revelava por trás das palavras, a forma como ela já tinha tomado a decisão antes mesmo de me contar. Nos dias seguintes, fui me organizando em silêncio. No banco, abri uma nova conta, com outro cartão, desvinculado de qualquer coisa conjunta.
Redirecionei meu salário. Atualizei o débito automático do condomínio. Revisei documentos da casa, investimentos pequenos, coisas que normalmente deixamos esquecidas. Ela continuava fingindo normalidade. Mandava mensagens durante o dia como se nada tivesse mudado. Comentava sobre a mudança como se fosse uma experiência de casal. Podemos procurar algo lá para você também, ela disse uma noite, sentada no sofá. Talvez, respondi, sem prometer nada. Mas acho melhor você ir primeiro. Ver como as coisas se encaixam. Ela pareceu desconfortável, mas não discutiu. No trabalho, mantive meu foco. Somos bons em manter compostura na Crestvell. Há uma elegância em separar o que sentimos do que fazemos. Enquanto isso, fui discretamente entrando em contato com o advogado. Não para um divórcio. Não ainda. Só para entender onde estavam meus direitos, meus limites, meus riscos. Descobri que ela já havia assinado documentos com um novo emprego. Data de início confirmada. Beneficios negociados. Mudança marcada para o mês seguinte. Curioso como, mesmo quando alguém tenta esconder, sempre deixa rastros. No contrato, um e-mail do RH dela indicava o endereço de entrega de equipamentos. Não era aqui. Ela já tinha alugado um apartamento em Chicago. Pelo nome da rua, percebi que ela não estava se preparando para uma fase de transição. Estava saindo. Com ou sem mim. Naquela noite, ela me abraçou antes de dormir. Um gesto automático, quase mecânico. Eu retribuí. Com calma. Com controle. Ela não percebeu, mas eu já tinha começado a deixá-la ir. Ela me contou 3 dias antes da mudança. Estávamos jantando em silêncio, cada um com seu prato, quando ela disse, então, já está tudo certo. Começo na segunda. Vou na sexta para me instalar. Não fiz perguntas. Só coloquei os talheres no prato. Limpei a boca com o guardanapo e respondi com um leve aceno. Certo. Espero que seja uma boa experiência para você. Et la franzue attesta. Esperava outra reação. Talvez uma resistência final. Mas tudo que ofereci foi tranquilidade. Você não vai dizer nada? Ela perguntou. Você já decidiu, respondi. Não seria justo fingir que tem algo para discutir. Ela tentou explicar que queria que fosse uma decisão conjunta, que não era sobre fugir, que era uma oportunidade. Fiquei escutando. Não interrompi. No fim, ela mesma percebeu que era uma tentativa fraca de justificação. Na manhã seguinte, quando ela saiu, entrei na conta bancária conjunta e finalizei o processo de separação. Redirecionei a última parte do fundo de emergência que tínhamos. Transferi os documentos fiscais para o meu nome. Cancelei as assinaturas digitais que estavam vinculadas aos dois. Ela continuava agindo como se eu fosse aparecer no aeroporto, como se fosse correr atrás. Mas tudo que eu fiz foi seguir o plano. Você quer que eu leve alguma coisa sua? Ela perguntou no dia anterior à viagem. Alguma roupa, documentos? Não, obrigado, respondi. Tá tudo comigo. Ela hesitou. Quase disse algo, mas segurou. Na sexta-feira, ajudei a carregar o carro. Coloquei as malas no porta-malas com cuidado. Ela me abraçou antes de entrar. Foi um abraço mais longo do que os anteriores. Talvez um teste. Talvez uma despedida mal formulada. Fico te esperando por lá, ela disse. Boa sorte, Evelyn. Foi tudo o que falei. Fechei a porta do carro e fiquei em pé até que ela virasse esquina. Depois entrei, sentei no sofá, e pela primeira vez em semanas, o silêncio dentro da casa parecia meu. Com ela fora, tudo ficou mais simples. Fui até o escritório, imprimi o contrato de aluguel que estava assinando em meu nome desde a semana anterior. Liguei para o síndico do prédio e pedi a atualização do cadastro da unidade. A casa era a mesma. Mas o espaço, agora, respondia a mim. No sábado, recebi um e-mail do banco informando que a movimentação conjunta havia sido desativada. Um detalhe técnico, mas carregado de simbolismo. Ela achou que sairia primeiro. Mas quem partiu, na prática, fui eu.
Só que fiz isso de um jeito que ela nunca entenderia. Sem barulho. Sam confrontou. Com precisão. Ela ligou na terça-feira da semana seguinte. Cheguei bem, disse, como se estivéssemos apenas dando continuidade a uma conversa normal. O apartamento é pequeno, mas funcional. E o bairro parece tranquilo. Que bom, respondi. Já conseguiu se instalar? Mais ou menos. Ainda tem caixas para abrir. Mas tá começando a parecer real, sabe? Ela esperava mais perguntas. Queria que eu pedisse fotos, que demonstrasse algum entusiasmo. Mas não dei esse tipo de retorno. E por aí, tudo bem? Ela perguntou, tentando puxar o fio que sempre existiu entre nós. Tudo normal. Os relatórios trimestrais chegaram hoje. Vou passar os próximos dias reorganizando algumas metas da equipe. Silêncio. Ela sabia que, se eu estava focado no trabalho, era porque já tinha processado o resto. Nos dias seguintes, ela mandou mensagens soltas. Comentava sobre o trânsito, sobre a nova equipe, sobre o clima em Chicago. Eu respondia educadamente, mas sem investir energia. Nenhuma das conversas durava mais do que alguns minutos. No fim de semana, ela ligou por vídeo. Deixei tocar. Mandei uma mensagem depois. Desculpa, estava ocupado com umas coisas aqui. Podemos falar mais tarde. Não sugere quando. Nem retomei. Enquanto isso, finalizei as alterações legais que ainda estavam pendentes. Atualizei meu testamento. Simples, direto, nada que envolvesse mais do que a verdade prática do momento. Na segunda-feira, almocei com um colega de longa data, Gilmar, da área de compliance. Estávamos falando sobre movimentações internas quando ele soltou. Você soube que Marcelo pediu desligamento? Vão abrir o processo seletivo para a diretoria de operações. Eu sabia. Já tinha recebido o aviso de forma informal, mas não comentei. Só continuei ouvindo. Gilmar me olhou com curiosidade. Você vai se candidatar, né? Talvez, respondi. Ainda estou avaliando. Não precisava dizer mais nada. As peças estavam se movimentando sozinhas. Na quinta, Evelyn mandou uma mensagem mais direta. A gente ainda vai conversar sobre como vai funcionar essa distância, né? Parei por um momento antes de responder. Escrevi. Claro. Quando você quiser. Ela sugeriu o sábado. Marquei no calendário, mas já sabia que não seria uma conversa decisiva, não para mim. No sábado, ela apareceu na tela com um sorriso forçado. Tentou manter o tom leve, mas a hesitação era visível. Você tá bem mesmo? Estou, respondi. E você? Ela respirou fundo. Acho que subestimei o quanto tudo mudaria. Achei que a gente conseguiria manter as coisas no lugar. Às vezes o que muda não é o lugar, falei. É a lógica que sustentava ele. Ela ficou em silêncio. Quando a ligação terminou, não houve promessas. Nenhum dos dois sugeriu uma próxima. A distância já tinha feito o que precisava. E eu, por dentro, estava leve. Ela parou de ligar. As mensagens ficaram mais espaçadas, menos ensaiadas. O entusiasmo com a nova fase foi se dissolvendo em frases curtas. Primeira semana puxada. As pessoas são meio frias. Acho que o apartamento é mais barulhento do que parecia. Eu lia tudo, mas não respondia de imediato. Às vezes deixava o celular de lado por horas. Quando respondia, era com gentileza, nunca com frieza, mas com a exatidão de quem não pretende estender a conversa além do necessário. No trabalho, o ambiente começou a mudar também. A saída de Marcelo abriu uma movimentação discreta entre os gestores. O cargo de diretor de operações exigia alguém com histórico, cautela e visão de longo prazo. Eu não precisei me inscrever formalmente. Fui chamado para conversar com 2 diretores do comitê na sexta. Nós sabemos que você é estável, um deles me disse. E neste momento, é disso que a empresa precisa. Não alguém que chegue fazendo barulho, mas alguém que compreenda o sistema como ele é e melhore o que precisa ser melhorado. Assenti. Falei pouco.
Ouvir sempre foi minha estratégia mais eficaz. Na mesma semana, um amigo em comum me mandou uma mensagem. Soube que a Evelyn não está se adaptando tão bem aí. Ela não está aqui, respondi. Se mudou sozinha. Ele demorou a digerir. Sério? Achei que vocês tinham ido juntos. Não. Ela foi primeiro. E pelo visto, era só ela indo. Não houve ressentimento na minha resposta. Só constatação. No sábado à noite, ela mandou uma mensagem diferente das anteriores. Você sente falta? Demorei alguns minutos. Depois respondi. Jag que. Ela digitou, apagou, digitou de novo. No fim, veio só. De nós. Li e respirei fundo. Não respondi. Na segunda-feira seguinte, recebi a confirmação da diretoria. O comitê havia aprovado meu nome por unanimidade. A nomeação seria oficializada nas próximas semanas. Nenhum anúncio ainda, mas informalmente, todos já me tratavam como a escolha certa. Voltei para casa mais cedo nesse dia. Sentei à mesa com um caderno que mantinha para decisões pessoais. Nada emocional, só linhas secas, datas, ações, consequências. Revisei tudo o que tinha mudado nos últimos 2 meses. Cada passo foi pequeno, mas juntos formavam algo claro. Eu havia reconstruído minha base, peça por peça, sem atrito, sem urgência. Evelyn nunca pediu desculpas, mas também nunca soube como agir depois da escolha que fez. Ela queria o novo sem abrir mão do velho. Só que eu não fui feito para viver em reticências. Ela saiu achando que poderia conduzir a história. Mas a narrativa já não estava mais nas mãos dela. Ela apareceu no fim de semana seguinte. Sem aviso, sem mensagem prévia. Só tocou a campainha no fim da tarde de sábado. Com uma expressão que oscilava entre tentativa de casualidade e um pedido silencioso de resposta. Oi, ela disse. Espero que não seja uma péssima hora. Afastei um pouco a porta e deixei que entrasse. O gesto foi automático, mas controlado. Ela entrou como quem tenta reconhecer um lugar que já não responde mais do mesmo jeito. O ambiente estava limpo, organizado. Algumas mudanças sutis, a mesa da sala reposicionada, alguns quadros retirados, livros em outra ordem. Nada radical, mas o suficiente para que ela sentisse que aquele espaço havia seguido em frente. Está diferente aqui, ela comentou, passando os olhos por tudo. Fiz uns ajustes. Sentemos. Ela recusou o café, depois voltou atrás. Fui até a cozinha, servi, e voltamos ao silêncio educado dos que já não compartilham intimidade. Chicago é mais difícil do que imaginei, ela começou. A cidade é boa, claro, mas o ritmo é outro. O trabalho exige muito. E acho que eu esperava algo diferente. Assenti. Ela esperava mais do que isso, mas deixei que continuasse. E aqui? O trabalho está estável. Alguns desafios novos, mas nada fora do esperado. Ela sorriu. Pequeno. Você sempre foi estável. Silencio. Você pensou em ir, em algum momento? Não respondi, com calma. Desde o início, ficou claro que você já tinha tomado a decisão. Não foi tão simples assim. Talvez não para você. Ela olhou para mim, como quem queria medir o que ainda restava. Mas tudo que encontrou foi compostura. Eu ainda penso na gente, ela disse. Acho que me precipitei. E às vezes acho que ainda dá tempo. A frase ficou ali, pairando no ar, como algo que buscava resposta, mas já conhecia a direção do silêncio. Esperei alguns segundos. Depois disse: Eu não te impedi de ir, Evelyn. Só te observei indo. Ela assentiu, lentamente. Pela primeira vez, sem defesa. Terminamos o café. Ela se levantou. Disse que precisava pegar a estrada antes de escurecer. Agradeci a visita. Acompanhei até a porta. Se você quiser conversar de novo, estou por aqui, ela disse, com esforço. Tudo bem, respondi. Fiquei à porta. Tranquilli, devagar.
Nenhuma raiva. Nenhuma pressa. Apenas certeza. Na quarta-feira, chegou uma carta. Não uma mensagem, não um e-mail, uma carta, escrita à mão, num papel creme dobrado com cuidado. Reconheci a caligrafia antes mesmo de abrir. Evelyn nunca foi de escrever assim. O gesto, por si só, já dizia mais do que o conteúdo. Ela começava pedindo desculpas, não por um ato específico, mas pela soma de escolhas que, segundo ela, feriram silenciosamente o que éramos. Dizia que a distância havia mostrado o que ela havia ignorado, que não se tratava apenas de uma cidade nova, mas de uma vida que ela construiu sem perguntar se ainda cabia nós dois dentro dela. Dizia que me amava, ainda, mas que compreendia se eu não acreditasse. Que talvez tivesse confundido liberdade com independência. Que havia confundido ausência de conflito com ausência de cuidado. Li tudo sem pressa. Cada linha carregava mais dúvida do que esperança. Ela não pedia para voltar. Não de forma direta. Mas deixava entrever. Se eu quisesse, ela estaria disposta a tentar reconstruir. Guardei a carta na segunda gaveta da escrivaninha. Não como lembrança, apenas como registro. Naquela mesma tarde, fui chamado para uma reunião com o CEO e o diretor financeiro. A nomeação seria oficializada no mês seguinte, mas já queriam minha posição em decisões estratégicas. Me pediram para revisar o planejamento de expansão para o próximo trimestre. É importante que você se veja como parte estrutural disso agora, disseram. Sua assinatura vai estar nessas decisões. Assenti. Sem euforia. Sem hesitação. No fim do dia, abri o laptop e escrevi uma resposta à carta. Breve. Direta. Evelyn. Li sua carta com atenção. Agradeço sua honestidade. Passei os últimos meses reavaliando não só o que fomos, mas o que ficou depois. E o que ficou, no meu caso, foi uma clareza tranquila. Decidi permanecer onde estou, profissional e pessoalmente. Desejo que você encontre clareza também, seja qual for o caminho. Daniel. Imprimi. Dobrei. Coloquei no envelope. No dia seguinte, deixei nos correios a caminho da Crestvell. Voltei ao escritório como quem encerra um capítulo sem necessidade de rasgar páginas. Quando cheguei em casa à noite, sentei no sofá em silêncio. Não de vazio, mas de equilíbrio. A carta dela buscava respostas. A minha oferecia encerramento. Nem todo final precisa ser dramático. Às vezes, basta ser definitivo. Na manhã seguinte, ao revisar meus e-mails, percebi algo simples. Não havia mais nada pendente. Nenhuma mensagem dela. Nenhum ruído emocional pairando sobre a rotina. Pela primeira vez em meses, tudo estava estável. Essa era a palavra. Não felicidade, nem alívio, apenas estabilidade. No trabalho, os preparativos para o anúncio oficial da nova diretoria seguiram firmes. A equipe me procurava com mais frequência agora, não só para validar decisões, mas para entender direção. Liderança, no fundo, é isso. Menos visibilidade, mais responsabilidade silenciosa. No almoço, conversei com Helena, gerente de produto há 4 anos. Falávamos sobre integração de sistemas, mas no meio da conversa ela disse: "Você parece mais centrado ultimamente." Talvez seja só silêncio bem administrado. Ela sorriu, sem pedir explicações. À noite, sentei no escritório e revisei os últimos papéis da nova locação. Nada grandioso, um apartamento menor, mais próximo da sede da empresa, mais alinhado com o que minha vida tinha se tornado. Assinei. Digitalmente, sem cerimônia. Fechei o contrato, enviei os documentos e desliguei o computador. Pensei em Evelyn, brevemente. Não com saudade, nem com mágoa. Apenas como se pensa em uma fase que já passou, com respeito pela experiência, mas sem desejo de retorno. Ela, provavelmente, ainda estaria tentando entender o que deu errado. A ironia é que nada deu errado. No sentido dramático da coisa. Só que, enquanto ela procurava novos comércios lá fora, eu reorganizava minhas bases por dentro. A justiça, nesse caso, não veio por exposição,
nem por confronto. Veio pelo contraste. Enquanto eu fortalecia raízes, ela descobria que liberdade sem direção é só dispersão. Nunca precisei dizer isso a ela. Ela sentiu. Ao deitar naquela noite, percebi que não estava esperando mais nada de ninguém. Não havia necessidade de reconstruir o passado, nem de provar ponto algum. Eu havia deixado Evelyn ir. E mais importante, havia me deixado ficar. Intero. Silencioso. Em paz.